Olá, bem-vindos a mais um Teotocos e Filho de Maria. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, fazendo esses vídeos, E fazendo o estudo da palavra diária, mostrando para vocês a palavra diária. Nós vamos pegar então hoje, dia 28 de março, sexta-feira. Nós vamos pegar nosso diário bíblico e vamos abrir na palavra, Hoje a palavra, a primeira leitura, vai estar em Oséias, capítulo 14, versículos de 2 a 10. E o evangelho será o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34, ok? Então vou deixar aqui um pouquinho de lado a agenda, E vamos pegar a nossa Bíblia. Primeiro nós vamos ler Oséias, Conforme eu falei, Oséias hoje vai ser o capítulo 14, versículos de 2 a 10. No capítulo de Oséias, nós vamos ler sobre conversão. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, pois tropeçastes em teu próprio pecado. Trazei convosco palavras, voltai-vos para o Senhor. E dizei-lhe, tira o peso da culpa e aceita o que é bom, e nós retribuiremos com o fruto dos lábios. A Síria não nos salvará. Nunca mais montaremos cavalos, nunca mais chamaremos de nosso Deus um objeto produzido por nossas mãos, pois só em ti é que o órfão encontra a compaixão. Sua desobediência eu curarei, de coração os amarei, pois minha ira já se desviou deles. Serei para Israel como orvalho, como lírio ele há de florescer, como os cedros do Líbano estenderá suas raízes, seus galhos também hão de crescer. Sua copa será como o da oliveira, seu perfume como o do Líbano. Os que moram à minha sombra voltarão, eles farão reviver o trigo. Hão de frutificar como videira, sua fama será igual à do vinho do Líbano. Efraim, que tens ainda a ver com os ídolos? Eu tenho a resposta, eu olho por ele. Sou como a cipreste sempre verde. De mim é que brota o teu fruto. Se alguém é sábio, entenda essas coisas. Se é inteligente, que as venha conhecer. Pois os caminhos do Senhor são retos. Os justos neles caminham. Os maus neles tropeçam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora nós vamos para o evangelho de hoje, que é de Marcos, Marcos, capítulo 12, 28 a 34. Vai falar sobre o principal dos mandamentos. Um dos escribas, que tinha ouvido a discussão, percebeu que Jesus dera uma boa resposta. Então aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma,
com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu irmão como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único, e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Isto supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse-lhe: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vou ler o comentário a respeito da leitura diária de hoje, né? Debater sobre os mandamentos, em especial sobre qual seria o primeiro entre os mais de 600 mandamentos, né, era uma atividade frequente entre os judeus e a primitiva comunidade cristã, no tempo em que havia muita proximidade entre o cristianismo e o judaísmo. Através desse debate de Jesus com os escribas, aparece bem essa preocupação. As teorias eram as mais diversas. Alguns diziam que todos eram igualmente importantes e deveriam ser cumpridos da mesma forma. Outros estabeleciam uma lista de prioridades e obrigatoriedades. Jesus critica as lideranças de seu tempo, sobretudo no que se refere à tentativa de manipulação. Os escribas se consideravam especialistas no assunto de mandamentos. Daí a provocação a Jesus com a intenção de comprometer sua autoridade e a sua popularidade. Se Jesus era o mestre, deveria também conhecer e interpretar a lei. A diferença está na compreensão de Deus e do próximo e as consequências disso. A conclusão é a afirmação de que a vida humana e a adoração a Deus estão acima de tudo. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que nós estamos passando hoje? Se a gente parar para refletir, essa palavra de hoje vem dizer muita coisa com relação aos dias atuais, né? Principalmente aos que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nesse atual governo, né? Onde muitos são colocados para fora, estão sendo colocados para fora de suas casas, né? Estão sendo considerados, depois de muitos anos, né, de trabalho nos Estados Unidos, estão sendo considerados como estrangeiros, como bandidos e por aí vai. E Deus fala que os estrangeiros precisam ser acolhidos, né? A viúva precisa ser acolhida e os órfãos precisam ser acolhidos também, né? E isso está acontecendo o inverso no dia de hoje. Mas eu não é só pegar nos Estados Unidos, né? A gente vê essa guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, as guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio, no caso, né? Acho que é o Oriente Médio que fala, em relação a faixa de Gaza, aquele Hezbollah, aquilo tudo. Isso tudo está indo contra o princípio dos mandamentos, né? Tá tudo indo contra o que Deus fala. Ninguém respeita ninguém, ninguém respeita a religião de ninguém respeita as pessoas como elas são, né? Enfim, as pessoas estão se colocando como donos da verdade, como donos
né, de muita coisa e que na verdade só quem é dono é Deus, só quem decide é Deus e só quem julga é Deus. Então fica aí a minha reflexão da palavra de hoje, tá bom? Paz e bem a todos e fique com Deus, tá? Até a próxima.